Hoje estudaremos o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Aula de número 4, tema: A festa rola solta no palácio do jovem rei. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O cenário dessa história acontece aproximadamente 23 anos depois da morte do rei Nabucodonosor. O jovem rei Belsazar decide fazer uma grande festa cheia de prostituição, idolatria e orgias. Nessa festa, ele utiliza para se embriagar os utensílios de ouro do templo de Jerusalém que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E essa é a genealogia de Belsazar. Nabopolassar, seu bisavô, Nabucodonosor, seu avô, e Nabonido, o seu pai, que era o atual rei. Portanto, é importante sabermos que Belsazar não era o rei legítimo, e sim filho do rei Nabonido, que no momento estava à viagem, portanto ele estava administrando o reinado com a rainha mãe. Enquanto ainda banqueteavam-se, na mesma hora apareceram os dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um ao outro. O rei ordenou que introduzissem em sua presença os seus astrólogos, caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Porém, assim como aconteceu em outros episódios, nenhum dos sábios do rei conseguiram interpretar. Quando, de repente, a rainha mãe se lembra do profeta Daniel e diz: Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Daniel, a essa altura, deveria estar com cerca de 85 anos de idade. Por 70 anos viveu ele nesse reino. Então Daniel disse na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Belsazar, você sabe que o seu pai Nabucodonosor foi um glorioso rei, mas por causa do orgulho e da soberba, Deus tirou o trono dele e ele foi ter com os animais do campo. Porém, mesmo sabendo dessas circunstâncias, você fez pior do que ele. E por não dar glória ao Rei dos céus, portanto, assim te diz o Senhor. Peres significa divisões. Tekel, peso. Mene, número. E assim se diz, Mene, Mene, Tekel, Persim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os seus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos Medo e Persas. E essa foi a última noite dos babilônios e do rei Belsazar. Eles encheram a taça de sua iniquidade. Naquela mesma noite, os babilônios foram atacados pelo exército medo-persa, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Assim foi-se a glória da poderosa Babilônia. Institui-se agora o novo império, o Império Medo-Persa, de Dario e Ciro. Cumprindo-se agora a revelação do sonho da estátua de Nabucodonosor, dando início ao Império de Prata, representando o tronco e os braços da estátua. Lições de vida. 1.
Nunca pense que o que é sagrado está sob o controle de suas mãos. O rei Belsazar achava que podia tocar em tudo, até mesmo naquilo que era consagrado a Deus, mas naquilo que pertence a Deus, ninguém toca. E se tocar, é claro, não sairá impune. Zombar das coisas sagradas tem sido um problema muito comum nos dias de hoje, principalmente no meio dos cristãos, onde pegam a palavra e fazem até piadas, mas isso não agrada ao Senhor. Com a vida de Belsazar, podemos entender que não ficarão impunes aqueles que tais coisas praticam. Então, vamos vigiar. 2. O apóstolo Paulo já dizia na carta aos Romanos capítulo 1, trocamos a glória de Deus pela glória da criatura. Enquanto o mundo e muitos cristãos desapercebidos curtem a vida do jeito que quer, os anjos de Deus já estão a postos para tocar a última trombeta. O Senhor Jesus vai voltar e vai pegar muitos de surpresa. Assim como diz nas Escrituras, ele virá como um ladrão, mas não para aqueles que estão preparados, e sim para aqueles que estão desapercebidos.